Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e hoje nós iremos começar a falar sobre a formação dos solos, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: como é que os solos se formam? Isso é uma questão muito interessante e que está muito relacionada com o que a gente terminou de ver, o assunto que a gente terminou de ver, que era justamente a formação das rochas. Então, retomando, quando uma rocha se forma, uma das maneiras dela se formar é a partir da erosão. Então, alguns agentes da natureza, alguns seres vivos, podem ir lá numa rocha e ir desgastando essa rocha até que ela vai se quebrar em pedaços menores. Vocês devem se lembrar que esses pedaços da rocha se chamam sedimentos. Falando ainda das rochas, quando os sedimentos se formam, o que acontece? Eles podem se compactar, ou seja, eles podem se espremer e formar uma rocha. Agora, e se eles não se espremem? E se eles não sofrem essa compactação? Eles vão virar rocha? Não. O que eles vão virar? Eles vão virar solo. Então, é assim que os solos se formam. São agentes de erosão, então aqui essa imagem está mostrando isso. Tem aqui uma rocha que está sofrendo erosão. Essa erosão, ela vai começar a quebrar os pedaços superiores da rocha. Então, vai chover, vou explicar isso melhor no próximo slide. Vai chover, vai ventar, neve, enfim, tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Quem tiver dúvida, dá uma olhada na videoaula de formação das rochas, que para retomar. E aí, vai desgastando. Conforme vai desgastando, esses sedimentos vão se quebrando, vão formando grãos. E esses grãos vão ajudar a compor os solos. Quanto mais tempo esse local sofrer erosão, mais profunda vai ser essa camada do solo. Então, aqui essa imagem está mostrando isso, mas eu também trouxe aqui um GIF para vocês explicando isso. Então, esse primeiro GIF aqui, ele vai mostrar que vai se aprofundar. Então, de novo, ó, aqui o solo, ele está se aprofundando com o passar do tempo, até que ele fica com uma camada muito profunda, que é o que também está mostrando essa nossa imagem aqui, tá? Se você ainda ficar com dúvida, na próxima imagem, no próximo slide, vai ficar ainda mais claro para vocês. Então, aqui nós temos uma imagem um pouco mais clara. A imagem mostra o mesmo local passando por diferentes períodos. Então, aqui seria o número 1, é o começo. Aqui seria o número 2, é o mesmo local em diferentes etapas. Aqui o número 3 está passando mais o tempo ainda. E o número 4 é depois de muito, muito tempo, centenas de anos, tá? O que estava aqui nesses quadradinhos, que eu censurei, é porque eram os nomes da camada dos solos, e isso a gente não vai aprender, isso não vale a pena vocês gastarem aí a memória de vocês com isso para esse nosso conteúdo, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Aqui nessa rocha nesse primeiro período de formação do solo, ainda é uma rocha. E essa rocha, ela está sofrendo erosão aqui no caso da chuva, mas poderia ser qualquer agente causador de erosão. O que é importante a gente entender? Que a erosão vai quebrar essa camada superior em pedaços menores. Então, aqui pulando para a segunda imagem. Aqui está mostrando, ó, pode ver aqui que tem uma rocha um pouco menor e aqui tem pequenos grãozinhos que a gente não consegue nem ver. Todos eles já foram processo de erosão e vão formar os sedimentos. Esses sedimentos, eles vão começar a receber matéria orgânica. Professora, da onde vem essa matéria orgânica? Vai depender. Ela pode ser trazida pela própria chuva, ela pode ser trazida pelo vento, então pode ser um adubo, pode ser fezes de algum animal que passou andando, que passou voando. Muitas vezes nas fezes dos animais tem sementes de plantas. E aí pode ser também pelo vento, tem sementes que voam com o auxílio do vento, pode ser a correnteza de uma água que passou por aí. Isso é interessante vocês entenderem que passou algum agente da natureza, pode ser um ser vivo, pode ser um vento, como eu já expliquei, e trouxe matéria orgânica e trouxe também a semente para nascer algum tipo de vegetal. Já temos aqui os grãos de solo preparados,
E esse terreno vai ficar sendo adubado e vai começar a nascer vegetal. Notem que a profundidade dele ainda é muito rasa, é muito pequena, tá? Mas, olhando aqui na imagem no terceiro período de tempo, quando essas raízes vão crescendo, imaginem que aqui, né, não dá para ver direito porque eu coloquei o quadradinho, pintei o quadradinho de branco, mas essas raízes vão se aprofundando. Vão se aprofundando, continua a chover, continua a ventar. Alguns animais começam a viver aqui, como por exemplo minhocas, fungos, bactérias, insetos. Então essa rocha, ela continua a sofrer o processo de erosão. E aí, num momento anterior, que ela tinha uma camada menor, essa camada vai começando, como eu estou marcando aqui de preto, a ficar mais profunda. E isso dá mais espaço para que novas plantas nasçam. Já estou falando do período 4. As plantas que estão aqui se mantenham, mas outras plantas mais profundas comecem a conseguir se desenvolver. Outros animais, aumenta a quantidade de animais, aumenta a quantidade de água circulando por aqui, porque as raízes vão precisar de água, e isso tudo vai fazer com que a camada do solo ela fique cada vez mais profunda. E essa matéria-prima que ele está falando aqui na figura, ela fique cada vez menor. Então, aqui eu vou usar o lilás para mostrar a camada de rocha. Ela era muito grande quando ela ainda estava começando a formar os solos. À medida que os solos vão se formando, essa rocha vai ficando menor. Por quê? Porque a parte de cima dela já não existe como rocha, ela passou a se tornar sedimento e esse sedimento passou a ter características de um solo. E à medida que o tempo passa, essa camada de rocha, então, vai sofrendo cada vez mais erosão e vai se tornando uma camada de rocha menor, que acima dela vai ter uma camada de solo cada vez mais profunda. Então, se a gente observar um local que tem uma quantidade de solo muito profunda, é porque esse local ele é muito antigo e esse processo erosivo foi acontecendo ano após ano, décadas, séculos, milhares de anos, né, milênios, por aí vai, tá bom? E aí, os solos, eles podem ser diferentes de acordo com o tamanho da camada, mas também de acordo com a rocha que deu origem a ele. Então, aqui eu trouxe imagens muito legais para vocês para ilustrar isso que eu estou falando. Diferentes tipos de rochas formam diferentes tipos de solos. Se você for pensar que uma rocha que ela era mais vermelhinha, ela sofreu erosão e deu origem a sedimentos, esses sedimentos, obviamente, vão ter a cor mais avermelhada. Se for aqui mais acinzentada, então aqui é avermelhada, aqui um pouco mais cinza, vai dar origem a um solo, cor um pouco mais cinza, aqui mais marrom. Aqui já está marrom escuro porque tem interferência de adubo, quanto mais adubo tiver num solo, mais vai ter essa cor marrom escura, essa cor de grama, de jardim, tá? Aqui eu estou mostrando nessa imagem aqui abaixo, que eu vou circular, uma pessoa que foi num local e viu que tinham vários solos de cores diferentes, provavelmente porque a rocha que deu origem a ele eram rochas de cores diferentes, ou até uma rocha sedimentar, que é aquela que tem as camadas coloridas, que foi sofrendo erosão e se transformando em cores diferentes. Tá? Aqui essa primeira imagem aqui, que eu vou fazer aqui uma estrelinha, ela está mostrando uma montagem, tá? Com camadas diferentes. Essa que está do outro lado, vou fazer estrelinha também, tá fazendo uma montagem lado a lado. Mas aqui essa última, que eu vou pôr a seta, ela está mostrando uma areia, pode ser areia de uma praia, e as pedrinhas que estão lá na areia, que elas vão ajudar a formar essa areia, elas são por si só coloridas. Com o passar de muitos e muitos anos, o que vai acontecer? O vento, as ondas do mar vão quebrando essas pedrinhas e vão dando origem a sedimentos cada vez menores, tá? Que são os grãos do solo. E aí, os solos, como eu disse, eles podem ser diferentes, mas o que eles podem ter em comum? Eles têm em comum esses 4 componentes, tá? O primeiro, ele é o ar, tem ar no espaço dos solos, né? A gente pode ver isso se a gente rega uma planta, às vezes começa a soltar bolha. Por que soltou bolha? Porque a água está afundando, né? Está entrando no solo e o ar que estava lá está sendo expulso, formando essas bolhas aí na água.
Além disso, tem água, como eu acabei de falar, quando chove, quando a gente rega, se tem um lençol freático, né, que é uma água subterrânea, que a gente vai aprender mais para frente. Tudo isso vai ajudar os solos a terem água. Além disso, tem a parte dos minérios, que é o próprio grão, né, o solo por si só, e tem também matéria orgânica. Matéria orgânica é o quê? Restos de seres vivos que sofreram decomposição, então a carcaça de algum animal que morreu, alguma folha seca, um fruto, uma própria árvore que caiu, tá? Tudo isso vai sofrer decomposição e vai se tornar matéria orgânica. Matéria orgânica a gente usa muito como adubo. E os próprios organismos decompositores por si só. A quantidade vai variar. Então, todos os solos vão ter esses 4 elementos: ar, água, minério e matéria orgânica. Agora, o quanto de água que vai ter em um vai variar. Tem solos que eles conseguem ficar mais encharcados, eles conseguem absorver mais a água, e tem solos que eles são muito permeáveis, eles deixam a água passar. Eles funcionam da mesma maneira que peneiras, né? A água passa por ele e ele acaba segurando muito pouca água. Então, tem solos que vão ser mais úmidos, tem solos que vão ser mais secos. Tudo isso varia conforme o tipo de solo que existe naquela região. E como é que o solo pode ser tão diferente? Então, a gente já viu que ele é diferente conforme a idade, o tempo, né, que aquele solo está se formando. Ele pode ser mais raso ou mais profundo. Ele pode ser diferente de acordo com o tipo de rocha que sofreu erosão, mas tem também um terceiro fator que vai dizer como é essa diferença, que eu vou dizer para vocês no próximo slide. Então, o que vai determinar também a diferença entre os tipos de solo são os tamanhos dos grãos, tá? Isso eu estou dizendo para vocês mais como uma curiosidade. A professora Vanessa vai explorar isso um pouco mais no laboratório, mas estou mostrando aqui para vocês que quando a rocha vai se quebrando, ela vai formando sedimentos de tamanhos diferentes. Aqui, então, tem uma escala de milímetros, né? E aí tem tamanhos, né? Os nomes que os tamanhos diferentes de grãos recebem. Então, tem o cascalho, que é aquela pedrinha, tá? É mais comum em praias de areia grossa, em cachoeira, rio. Tem aquele chão que é de pedregulho, né? Então, esse tipo de pedrinha, ele é chamado de cascalho. À medida que esse cascalho vai, ou a rocha, né, tanto faz, vai se quebrando e vai se tornando grãos menores, então, vamos supor aqui, vou desenhar que esse cascalho foi sofrendo erosão e foi rachando. Rachando, aqui estou desenhando como se fossem as rachaduras, a partir de um certo tempo, ele se quebra em grãos desse tamanho aqui que eu estou desenhando para vocês. Esses grãos menores, eles vão formar grãos de tamanho menor, que são o quê? Os grãos de areia. Os grãos de areia, então, eles têm esse tamanho de mais ou menos 1 milímetro, é óbvio que um pouco mais, um pouco menos, isso é uma questão técnica que não vem ao caso. E aí, a gente já encontra de maneira mais comum, tá? Na praia tem areia, aquela areia mais grossa, mais áspera, quando a gente pisa, é o tamanho do grão, é o grão que a gente chama grão de areia. E aí, se esse grão ele vai sofrendo erosão, esse grão de areia, e vai se quebrando em pedaços muito, muito, muito menores, ele recebe o nome de silt. Ó, tá? Dá para ver aqui essa pontinha minúscula, que tem muito pouco tamanho, né? Não podemos nem usar a escala de milímetros para dizer que tamanho que ela tem. Ele vai receber o nome de silt. Onde nós podemos encontrar silt? Geralmente região de lama. Onde tem muita lama é porque o grão ele é formado desse tipo de solo, né, tamanho de silt, e esse tipo ele é tão pequenininho que a água tem dificuldade de passar por ele, e aí ele fica mais encharcado, tá? E o silt, ele é capaz de se quebrar em tamanhos ainda menores? Sim, e aí ele vai receber o nome de argila. Argila, vocês estão acostumados, e eu até trouxe aqui na imagem o bloco de argila, por quê? Porque eles são grãos tão pequenos que eles, quando se molham, eles se juntam e formam um bloco único. E esse bloco único a gente usa bastante, vocês devem já ter usado nas aulas de arte dos anos anteriores. Essa é a argila. Agora, a argila, ela pode vir também em grãos. Quando a gente seca, quando essa argila seca, ela consegue se separar formando esses grãos que são minúsculos, invisíveis na escala que eu trouxe para vocês, tá? Então,
O solo que é formado por grãos de areia, a gente chama de solo arenoso. Os grãos são maiores e a água passa facilmente por eles. Então, como passa? Trouxe aqui uma imagem, aqui a primeira imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, é um solo arenoso visto na lupa. Se você olhar na lupa, você vai ver que esses são os grãos de areia, geralmente, tá? Aqui em cima, nessa imagem de cima, que tem 2 círculos, é o primeiro círculo. Quando a gente olha assim, a gente vê que fica fácil da gente entender por que que a água passa. Porque tem muito espaço entre os grãos. E aí, esses geralmente solos de areia são solos mais secos. Por quê? Porque a água, quando passa por eles, ela vai lá para baixo do solo e aí vai alimentar alguma água subterrânea ou vai evaporar mais facilmente. E esse solo ele não fica encharcado com tanta facilidade. Por isso que deserto geralmente tem grão de areia, tá? O segundo tipo de solo é o solo argiloso. Esse solo, ó, aqui é uma imagem da argila, a gente tentando ver a argila na lupa também, a imagem do meio, mais amarelada, ou o círculo da nossa direita, tá? Ele é tão pequeno que a gente não consegue ver quando termina um grão e quando começa outro. Isso vai fazer o quê? Com que a água tenha muita dificuldade para passar, para escorrer por esse espaço. Por isso que esses tipos de solo são solos mais encharcados. E por último, tem um solo que a gente chama de terra preta, o nome técnico dele é solo umífero, que é uma mistura. Ele tem um pouco de grão um pouco de grão mais grosso, um pouco de grão maior, ele tem um pouco de grão menor, e isso vai fazer com que ele seja ideal para o cultivo. Por quê? Porque ele é um solo que ele vai segurar a água de uma maneira ideal. Ele não vai nem ficar muito seco e nem muito encharcado. Por isso que ele é o solo mais usado nas plantações, nos vasos de terra, nos jardins em geral, tá bom? Então é isso. A gente teve essa aula para ter mais uma visão geral sobre os solos. A gente não vai se aprofundar nisso, mas a gente pode no futuro usar esse conhecimento para relacionar com outras coisas que nós iremos ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, cadastrem no site da escola ou lembrem-se de tirá-la quando eu for mostrar essa aula ao vivo para vocês, tá bom? Fiquem bem e a gente se vê em breve na nossa próxima aula. Um beijo para vocês.